O programa 9 Minutos traz hoje um assunto que merece a sua atenção pelo que envolve do seu bem ou patrimônio mais precioso, que é a sua saúde. Vamos conversar com um especialista em endocrinologia e presidente da Sociedade de Endocrinologia do Espírito Santo, o Dr. Albemar Harrigan. Dr. Albemar, por desinformação, nesse caso imperdoável ou falta de escrúpulo, alguns colegas seus de profissão estão prescrevendo hormônios como tratamento de beleza e mesmo retardamento de envelhecimento. Como é que o senhor e a Sociedade de Endocrinologia vê isso? A sociedade está muito preocupada. Apareceu há algum tempo essa nova designação da medicina anti-envelhecimento, que não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, portanto ela inexiste, em que alguns colegas vêm se preocupando ou prometendo um rejuvenescimento ou a juventude eterna, digamos assim, às pessoas às custas de o fornecimento de hormônios, muitas vezes desnecessário e sem muito critério. A reposição de hormônio, o fornecimento de hormônio é imprescindível e deve ser realizado obedecendo a critérios em quem tem realmente uma deficiência, em que é estudado, existem exames específicos para isso. E a gente tem observado que tem havido uma reposição hormonal sem absolutamente nenhum critério. Reposição de hormônios, inclusive, de alto risco. Hormônio de crescimento, por exemplo, que é um hormônio no adulto, pode ter consequências graves para a função do fígado, para os testículos, para os ovários, para os órgãos nobres do indivíduo, repondo com o objetivo apenas de aumentar a massa muscular, melhorar a qualidade da pele. Testosterona, hormônio sexual masculino, sendo fornecido tanto para homens como mulheres, sem nenhum critério. Isso tem preocupado bastante a sociedade. A função hormonal ela é autônoma, né? O corpo é sábio nesse sentido. Né? Exatamente, o corpo sabe exatamente o momento de liberar, de produzir e manter na circulação um alto teor de hormônio, garantir a integridade e a fisiologia do indivíduo. No momento que esse hormônio foi produzido e liberado na circulação e está numa quantidade aumentada, exagerada e desnecessária, a própria glândula produtora para de produzir, diminui a liberação com o objetivo de manter a homeostase, ou seja, a quantidade de concentração sempre numa sequência natural. Então há um controle, o nosso organismo sabe perfeitamente fazer. Ao longo da vida, a maioria das glândulas, a proporção que nós vamos envelhecendo, elas vão diminuindo a produção, até por uma questão de necessidade. Deixa de ter necessidade, ovários, de uma mulher de 60 anos continuar produzindo óvulos ou ovótides para a reprodução. Então deixou de ter. Então a natureza é sábia nesse sentido de diminuir a produção e a mulher acaba fazendo a menopausa, que é essa paralisação. No caso do homem? No caso do homem, como ele produz os espermatozoides ao longo da vida, então ele tem também essa fase, mas é mais demorada. A partir de 45 anos, já há uma diminuição importante do hormônio sexual masculino, que não é significativa a ponto do indivíduo perder a potencialidade ou a capacidade sexual, mas há uma redução. Um indivíduo de 45, 50 anos não tem a mesma performance de um menino de 20, 25, 30 anos de idade. Então a coisa acontece naturalmente. Naturalmente que, com o envelhecimento, a proporção que algum desses hormônios deixaram de ser produzido e há algum tipo de prejuízo à integridade do indivíduo, se repõe esse hormônio. Mas é como eu disse, existe um critério de dosar esses hormônios, saber o que está deficiente, que dose que vai ser feita. Não pode ser assim de qualquer forma. Doutor Harrigan, então há um déficit, digamos assim, natural, há um déficit hormonal natural em decorrência do envelhecimento. Exatamente. E querer reparar esse déficit por causa dos efeitos que se possam ter no processo de envelhecimento é que é perigoso. Exato, inclusive porque não há nenhuma evidência científica de que a reposição hormonal com o objetivo de evitar o envelhecimento tem alguma validade. Pelo contrário, há um risco de um dano que essa pessoa pode ter a médio e longo prazo de patologias que podem desenvolver. O indivíduo tem a quantidade natural. A reposição é quando há um déficit considerável que há um prejuízo para o indivíduo. E aí, no caso, o endocrinologista é responsável em fazer isso aí. E a nossa preocupação foi essa, porque os colegas, muitos sem ter o título de especialista em endocrinologia, estão fazendo essa reposição e quando se fala em hormônio, as pessoas acham que é de responsabilidade do endocrinologista. E a gente tem que tomar realmente cuidado com relação a isso. E na verdade, mas não de forma inadvertida como tem sido feita.
Tá, existe receita de envelhecimento saudável? Existe. A receita é bem ampla, bem conhecida. Para começar, eu digo para começar desde que nasce, de ter uma boa qualidade de vida, um bom período de amamentação, mas que se não deu tempo de ver essas coisas, quando jovem, uma prática de atividade física, ou mais tardiamente, nunca é tarde para começar a fazer uma atividade aeróbica, de manter uma função cardiovascular excepcional. Você faz uma atividade aeróbica, você aumenta a oferta de oxigênio para a função cardíaca, muscular, isso é muito saudável. E uma alimentação de qualidade. Não é difícil nos dias de hoje você fazer uma alimentação qualitativa, uma alimentação com menos gordura, com menos, sem exagero de álcool ou mesmo do açúcar. Qualidade alimentar não é muito difícil de fazer. Aí sim, vai sem muitos hábitos de fumo, reduzir fumo, paralisar dentro do possível, o indivíduo vai ter uma velhice com boa qualidade. Dr. Heringer, então, quando se pensa numa reposição hormonal, nós estamos falando de um problema de uma disfunção. De uma disfunção, exatamente. Da glandular. Com comprometimento da integridade do indivíduo. Sim. Então, isso foi... Como é que se descobriu que havia uma deficiência hormonal? Através de exames específicos que se faz isso aí. E não se fazer a reposição hormonal sem a realização de exames. Ninguém pode adivinhar se o indivíduo precisa de mais ou menos pela informação que ele dá. Existem exames que em série, de dinâmicos, que permitem que a gente saiba exatamente qual o déficit que tem, qual o teor de hormônio que temos que repor. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Albemar Harrigan, presidente da Sociedade de Endocrinologia do Espírito Santo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz o especialista, o Dr. Albemar Harrigan, também presidente da Sociedade de Endocrinologia do Espírito Santo. Dr. Albemar, eu quero insistir com o senhor para repisarmos aqui os efeitos colaterais ou efeitos diretos de uma prescrição de hormônios indevida, no caso. O que acontece com, por exemplo, o uso de testosterona, é o GH, né? Exatamente. O hormônio de crescimento, o GH, é um hormônio muito importante na infância, como o nome diz, para o desenvolvimento, o crescimento da criança. No adulto, esse hormônio é importante para manter a integridade muscular, integridade óssea, integridade das funções como um todo. É um hormônio que garante uma síntese de proteína, uma qualidade muito boa. E ao longo dos anos, ele vai havendo uma redução natural dessas funções. E se o indivíduo passa a fazer uso de hormônio de crescimento desnecessariamente, ou mesmo tendo o hormônio de sexo masculino ou feminino, ele vai induzir células que estão quietinhas a se reproduzir, vai estimular o crescimento celular. Eu digo sempre, todos nós temos uma ou outra célula cancerígena que está ali quietinha. Latente, quietinha. Quando eu estou fazendo o quê? Eu vou estimular essa célula a se reproduzir e favorece realmente a formação de tumores, pode favorecer a alteração da estrutura óssea, da integridade óssea do indivíduo, comprometendo todo o indivíduo sem necessidade. Em falar de hormônios sexuais, por exemplo, é mais sério ainda. Fazer testosterona para mulher desnecessariamente, eu tenho recebido receitas, mulheres recebendo testosterona para aumentar a força muscular. Testosterona é hormônio sexual masculino, que a mulher tem esse hormônio em pequenas quantidades, que garante a libido, que garante uma série de integridade na mulher muscular óssea. Se eu faço esse hormônio em excesso para a mulher, eu vou estimular a função sexual masculinizante nessa mulher. Eu vou permitir a masculinização dela. Eu vou promover uma hipertrofia de clitóris. Eu vou determinar o aparecimento de pelos em regiões onde ela não apresentava. Eu vou permitir a formação de acne sem necessidade nenhuma. Então, são danos irreparáveis para o paciente que poderiam ser evitados. Agora, no quadro geral, quais as funções que os hormônios cumprem no corpo? Porque há funções específicas segundo cada glândula, né? Exatamente. Para cada glândula tem um grupo de hormônios que exercem várias variadas funções. A glândula mestre, a hipófise, situada aqui na base do crânio, que recebe o estímulo da parte superior, chamada hipotálamo, que é a área cerebral, que produz substâncias, estímulos nervosos e estímulos de peptídeos que atuam sobre a hipófise para garantir a produção dos mais variados hormônios. A hipófise produz hormônios que vão agir sobre ovários, sobre testículos, hormônios que vão agir sobre a tireoide para estimular a produção e a ação da tireoide, sobre hormônios que vão produzir a garantia da secreção láctea na mulher para a amamentação, os mais variados hormônios. Uma glândula chamada tireoide, na base, aqui situada aqui na região anterior do pescoço, que favorece a produção de hormônios que atuam todo o metabolismo. O que é isso?
Todas as transformações que acontecem no nosso organismo dependem dos hormônios tiroidianos. Tudo. Respiração, sexualidade, toda essa atuação fina, delicada que tem, o destino da proteína do feijão que nós comemos hoje. Os hormônios estão ali presentes da tireoide para favorecer essa distribuição, a origem, esse oxigênio que nós acabamos de inspirar. Todas essas funções, os hormônios tiroidianos estão presentes, que nós chamamos de controle metabólico. Os hormônios sexuais, que nós já falamos, no testículo sexual masculino, nos ovários sexual feminino, as glândulas suprarrenais, que produzem uma série de hormônios também ligados ao metabolismo e também produzem hormônios sexuais subjacentes, quer dizer, nós temos, além dos hormônios sexuais das nossas glândulas, testículos e ovários na mulher, nós temos as suprarrenais que também produzem esses hormônios, além de outros para as mais variadas funções. Então, toda a fisiologia, toda a delicadeza metabólica humana é devida à função hormonal. Daí tanto cuidado de se evitar excessos, se evitar exageros. Há também diferenças de caráter biológico ou fisiológico entre pessoas de uma mesma idade e o mesmo sexo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muita caracterização genética, racial e o comportamento de vida. Cada um define ao longo da sua vida o seu destino, a sua velhice. Alguns com mais qualidade, outros com menos qualidade. Naturalmente, o indivíduo que bebe um pouco demais, que fuma um pouco demais, que se alimenta de forma irregular, ele tem uma qualidade de vida um pouco pior e a função hormonal é mais exigida nesse indivíduo. Então, por exemplo, a função sexual vai ser comprometida mais prematuramente nesse indivíduo do que é um indivíduo mais saudável ou que tem uma qualidade de vida. Isso de um modo geral. Lógico que há uma ou outra exceção pontual que pode ser lembrado sem dúvida. E pode ter uma herança genética, também um determinismo potencial genético. O hormônio do crescimento ele é secretado mesmo depois que a pessoa fica adulta? Mesmo depois que fica adulta, ele continua a ser secretado em quantidades naturalmente menores do que a fase infantil, que é exigida, há uma exigência maior para o crescimento. Ele continua a ser secretado para quê? Manter a integridade muscular, manter a integridade óssea, manter as funções em termos de absorção de alimentos, enfim. É um hormônio que dá uma integridade física muito importante. Ao longo da vida do indivíduo, ele é importante. O senhor mencionou aí as grandes estrelas do sistema endócrino, né? Sim. Mas o senhor esqueceu, o senhor não falou de duas aqui, a pineal e o timo. Todas essas duas glândulas, a pineal principalmente, é uma glândula muito relacionada à produção de substâncias que têm relação com a melatonina, exatamente. Mas ela não tem essa ação metabólica tão ativa como essas outras que nós falamos. E o timo, a mesma forma, tem uma ação mais da homeostase, da estrutura, da formação de megalobraços, enfim, de substâncias sanguíneas, que também não tem uma atuação metabólica tão sofisticada como essas que nós citamos. Existe algum procedimento do ponto de vista da ingesta, da dieta alimentar, que assegure uma boa atividade do sistema endócrino? Eu deixei de falar de uma glândula que eu deixei realmente para lembrar no final, que é exatamente o pâncreas endócrino, que é uma glândula responsável pela produção de insulina e glucagon. Principalmente a insulina é mais conhecida, que quando deficiente pode provocar, e provoca na realidade, uma doença chamada diabetes, com incidência, você sabe, muito acentuada. A insulina, principalmente, o pâncreas, ela tem uma direta relação com o que você ingere, com a sua alimentação, com a qualidade nutricional, agindo de forma extremamente boa qualitativamente com a alimentação mais saudável. Então, quando o diabético recebe uma dieta, na verdade, não é aquilo uma dieta, um castigo para o diabético. É um exemplo que todos nós devíamos seguir. Ali está uma boa qualidade para a função da insulina. É uma forma de economizar a função de insulina. Até porque ela se exaure também, né? Se for muito demorada. Exatamente, ao longo do tempo e pelo potencial genético que o indivíduo pode apresentar. Doutor Albermar, eu sou muito grato ao senhor pela sua disponibilidade de vir aqui nos explicar isso. Para mim foi um prazer e era um compromisso da sociedade. Quanto mais pudermos divulgar, alertar a população de ter cuidado. Não existe essa história de fazer muitos exames desnecessariamente. A pessoa às vezes se impressiona, sai do consultório médico com papelada de exame. Aquilo não tem critério nenhum, não vai servir para diagnóstico. Os principais diagnósticos é dado pela qualidade do atendimento médico, ou seja, pelo que ele percebeu do paciente. O exame apenas complementa. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do endocrinologista, presidente da Sociedade de Endocrinologia do Espírito Santo, Dr. Albermar Harrigan. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acertos, caminhos.
aprender